Bem, a mesa então tem a proposta de tema de Sistema de Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. Então já vou aqui fazendo já as apresentações, mas já vou chamando então para a mesa o palestrante, o professor Alex Toribio Dantas, da UERJ, da minha colega de UERJ. A professora Lia Rasenclever, da UFRJ. E o Israel Sanches, que está aqui como da Rural, mas está trabalhando na UFRJ, né? Bem, ambos os três são especialistas em economia industrial, então eu vou fazer aqui um resumo rápido, não vou ler o currículo, né? Eu peço que vocês entendam para a gente não perder esse tempo, né? E no caso, já vou dar a fala aqui. Posso? Já vou dar a fala aqui, já emendando para a gente não se atrasar para a próxima mesa. Vou dar a fala para o Alex aqui. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de participar desse programa da Fundação Celso Furtado. Eu acho que é uma oportunidade importante da gente discutir uma situação crítica que o Rio de Janeiro vive, apesar de serem temas estruturais, certamente a conjuntura tem algum tipo de influência nesse processo. E eu vou fazer uma fala bem rápida, não vou usar o tempo que certamente que me forneceram. Eu vou falar de dois temas que têm uma conexão, digamos, na conclusão. Vou falar um pouco sobre a participação do setor petróleo e particularmente do SEMPES na formação de um sistema regional de inovação no Rio de Janeiro, e um pouco da FAPERJ, do papel da FAPERJ, que foi bastante alavancado a partir principalmente de 2007, e a sua influência nesse sistema de regional de inovação. A conexão dos dois, na verdade, é em função da situação que a gente vive hoje, de enorme incerteza, e, sobretudo, uma situação em que esses dois polos importantes do Sistema Regional de Inovação do Rio de Janeiro estão sofrendo um abalo bastante forte e que pode gerar consequências importantes, não só para o Rio de Janeiro, mas, nesse caso específico da Petrobras, até para o país inteiro, né? Para a nossa ideia de política industrial que estava sendo construída até então, ao longo dos últimos 13, 14 anos. Tá? Então eu vou começar um pouco contando a história do SEMPES. Na verdade é uma história muito conhecida, mas ela passa a ser ainda mais importante. Toda a trajetória inicial do SEMPES era mais associada à indústria petroquímica, até o início dos anos 80, quando então ocorre o desafio das águas profundas para a expansão, para a efetiva capacidade de produção de petróleo no Brasil. Essa é uma trajetória bastante interessante, porque desde o final dos anos 60 já se tinha alguma noção de que o futuro do petróleo no Brasil era o mar. Quando a gente começa a ter a exploração de petróleo lá em Sergipe, em Garicema, que é o primeiro polo de produção offshore de petróleo no Brasil. E aí já se sabia que a trajetória, não só produtiva, mas a trajetória tecnológica também deveria estar orientada nesse sentido do mar. É até uma coisa interessante, tinha um diretor do antigo DEPEST da Petrobras, isso já foi modificado completamente, esse organograma da empresa, o Carlos Walter, que tinha uma participação importante na exploração e produção, e ele define claramente esse rumo. Quer dizer, a ideia é de que
explorar petróleo no Brasil só seria possível, na verdade, se a gente conseguisse se orientar para a produção offshore. E, dito e feito, a partir de 74, com a descoberta dos grandes... Na verdade, não foi uma descoberta, né? Foi a definição de capacidade de produção dos campos de Albacora e Marlim, na bacia de Campos. Então, se define aí claramente a necessidade de que a expansão de petróleo seria para o mar. E por que eu estou contando isso? Porque é nessa direção que entra a necessidade de uma capacitação tecnológica importante, não só da Petrobras, como de um conjunto importante de fornecedores que vão fazer parte do PROCAP. Porque o litoral brasileiro tem uma característica muito peculiar. A passagem de águas rasas para águas mais profundas, de 1.000, 2.000, 3.000 e até, hoje em dia, 7, 8 mil metros, ela é muito rápida. O que significa que, à medida que esses poços fossem sendo explorados, essas profundidades iam subir, iam crescer, iam aumentar substancialmente. E isso, obviamente, impunha um fortíssimo desafio tecnológico para a Petrobras. O interessante é que, até meados da década de 80, obviamente em função dos dois choques do petróleo, mas nesse caso, principalmente em função do segundo choque do petróleo de 79, praticamente todas as empresas produtoras e operadoras de petróleo partiram para algum tipo de atividade offshore mais intensa, para tentar aumentar a capacidade de produção do óleo. Então, a Shell, a ExxonMobil, a francesa, enfim, quase todas as empresas, sobretudo aquelas que tinham alguma operação no Mar do Norte, elas partiram para buscar tecnologias alternativas de construção desse modelo de produção offshore em águas mais profundas. Ocorre que, por volta de 1986, parece que é menos do que dois séculos, 1886 seria muito. 1986 eu não estou tão velho assim. Há uma recuperação dos preços do petróleo. Na verdade, há um aumento da produção, novamente, do Oriente Médio, e há um desestímulo para que essas empresas continuassem a buscar tecnologias para que pudessem produzir em águas profundas. E só a Petrobras ficou. Por que a Petrobras ficou? Ela ficou fundamentalmente porque a gente estava é uma década particularmente difícil da economia brasileira. A primeira é o início das várias décadas difíceis que a gente vai passar na economia brasileira. E a questão chave é que a política econômica era montada para garantir a construção, a geração de superávites comerciais, né? Para que houvesse a capacidade de pagamento dos juros da dívida. Ou seja, toda a década a política econômica foi em função de variáveis de ajuste a esse tipo de modelo de restrição externa. Então, o binômio águas profundas, restrição externa da economia brasileira, quer dizer, uma coisa macro, conjuntural, mas macro, e uma coisa que é de estrutura do processo produtivo offshore na bacia de Campos, determinou uma trajetória de produção da Petrobras para essa direção, e a continuidade disso, apesar das suas de algumas parceiras em alguns empreendimentos internacionais tenham simplesmente saído desse modelo. E isso impôs um desafio tecnológico, como eu já comentei, absolutamente crucial para a Petrobras, e o SEMPES passa a ser a grande cabeça desse processo. O SEMPES, já localizado na Ilha do Fundão, ele passa a ter um papel de catalisador desse processo de inovação tecnológica necessária. São inovações incrementais, na verdade, adaptativas em boa parte. Não tem grandes inovações radicais, embora haja, tá? Algumas realmente foram, mas em geral eram adaptações de sistemas de produção e exploração de petróleo para condições de águas profundas por conta de pressão, salinidade, ou seja, era muito mais uma questão de materiais e adequação de uma coisa já conhecida, né, para uma situação mais extrema. Mas isso envolve um desafio absolutamente fantástico. E o SEMPES, então, passa a empregar vários mecanismos de ação
não só junto à própria Petrobras, aos setores da Petrobras que comandavam as atividades produtivas e gerenciais, como também uma base importante de fornecedores de bens e serviços críticos para a empresa. E é a partir daí que, por exemplo, talvez o mais importante instrumento tenha sido os termos de cooperação firmados entre a Petrobras, via SEMPES, e as empresas que eram escolhidas, de alguma maneira, para participar do projeto de capacitação tecnológica. Então, foi um esforço extremamente pesado para construir essas tecnologias que possibilitaram a produção de petróleo, né? E, de alguma maneira, isso gerou, já dando um salto, isso gerou dois efeitos fundamentais, não só para a Petrobras, como para o Brasil de uma maneira geral. No início dos anos 80, o Brasil conseguia responder em produção por 10% do consumo interno de petróleo. Então, a Petrobras conseguia ofertar de todo o consumo interno apenas 10%. Ao final dos anos 80, dado esse esforço do Procap 1000 e depois do Procap 2000, a Petrobras consegue ser capaz de fornecer 75% da produção nacional e, ao final dos anos 90, ela passa a ser superavitária, inclusive. A gente tem superávit e passa a ser, já no início desse século, um país exportador de petróleo, principalmente de alguns derivados que há mais sobras, né? Então, o Brasil passa a ter uma característica absolutamente distinta daquela em que se via no momento do desafio de construção dessa capacitação tecnológica, da criação de competências necessárias. E o segundo ponto é que não só a produção aumenta, como a inserção da Petrobras na economia brasileira passa a ser muito mais importante do que simplesmente produzir petróleo. Porque esse esforço de capacitação gerou a construção de uma rede de tal ordem importante que, para o crescimento da Petrobras, seria necessário o crescimento desses fornecedores, em termos de não só capacidade produtiva, mas também adequação tecnológica e criação de competências que são constantes, são contínuas ao longo do processo. Então, essa rede definiu um novo marco, que orientou a principal política industrial do país, que é a questão do conteúdo nacional, que depois foi incrementado, inclusive, no final do segundo governo Lula e no primeiro governo da Dilma Rousseff, a presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, era necessário criar um sistema regional de inovação pesado, um sistema de criação de competências absolutamente pesado, para que a produção avançasse. E esse desafio, se já era assim, nos anos 80, para a produção em 1000 metros, em situações muito semelhantes à do início do processo de produção na bacia de Campos, onde a lâmina d'água chegava a 200, 300 metros, vocês imaginam o desafio que é para produzir no pré-sal, né? Porque aí exige um material completamente diferente, sobretudo da perfuração, né? E a cautela de evitar um desastre absurdo que poderia acontecer, e ainda pode acontecer, é óbvio, né? Um vazamento de óleo ou um craqueamento dessa rocha de sal, que pode gerar consequências desastrosas. É muito difícil acontecer isso com a tecnologia que foi desenvolvida. Hoje, a Petrobras produz no pré-sal a mesma quantidade que produz fora do pré-sal. Metade da produção de petróleo brasileira hoje é do pré-sal, num período absolutamente curto de tempo, muito curto. Muito rapidamente essa tecnologia, essas competências foram criadas. A Petrobras sempre foi uma empresa que cuidou muito do meio ambiente, foi uma das primeiras empresas de petróleo do mundo a criar uma superintendência específica de meio ambiente, que era a SUZEMA. Depois isso vira um núcleo de ação estratégica da empresa. Obviamente, acontecem situações em que os acidentes... Esse é um setor extremamente passível de acidentes no processo produtivo, mas a Petrobras é uma das que tem menos histórico de acidentes
dentre as empresas produtoras e operadoras de petróleo. Enfim, então esse é o primeiro ponto. O que está acontecendo agora? Não é o preço do petróleo que caiu, não é a questão associada à conjuntura internacional, mas há todo um movimento que pode se tornar perene, espero que não, né, se esse golpe prevalece, se esse golpe permanece e ganham as eleições, por exemplo, por uma questão, inclusive, de se houver eleições, obviamente, né, se esse golpe permanece, mais uma vez, o que vai se tornar perene é o esvaziamento da Petrobras e da cadeia produtiva. O que já é declarado, eu não estou fazendo nenhuma adivinhação, é declarado não só pelo presidente que colocaram na Petrobras e pelos estrategistas do governo para as áreas de Minas e Energia, isso está muito claro. Além do que, tudo que está sendo montado é exatamente o contrário de alguma coisa que possa levar a política industrial. E o conteúdo local está sendo combatido e já está sendo combatido pesadamente. Discutir o conteúdo local, eu acho que é uma discussão bastante razoável, né? A gente pode redefinir planos de conteúdo local a partir da experiência que nós já temos de longa data. Isso pode ser aprimorado, mas eliminar o conteúdo local significa expulsar uma cadeia de produção que hoje está diretamente associada à produção e exploração da Petrobras, que não é só indústria, mas é também serviço. É uma cadeia enorme que funciona em rede. Se você reduz os planos de investimento da empresa e você reduz a questão do conteúdo local, essa rede vai se esfacelando. Essa rede que foi montada a partir dos anos 80, ela começa a se esfacelar, ela começa a esvaziar, ela começa a abrir buracos. Empresas que podem utilizar spillovers de outros países e vão sair daqui para fazer, obviamente, o que for melhor para elas, já que não tem nenhum incentivo para permanecer produzindo e participando da rede internamente. Então, esse é um perigo. Tá? Essa é a primeira parte, então, para falar um pouco, eu falei muito rapidamente, depois, se houver algum tipo de questionamento, por favor. A segunda parte é a FAPERJ. A FAPERJ, ela sempre foi uma agência importante no fomento à pesquisa no estado do Rio de Janeiro, mas ela sempre foi muito pequena do ponto de vista de recursos. A capacidade efetiva de financiamento de inovação e de pesquisa, aplicada ou não, pela FAPERJ, ela sempre foi muito reduzida. Então, ela tinha basicamente a ação em termos de bolsas, algumas pequenas ações de fomento muito específicas, né? Mas não tinha muito dinheiro. Então, na verdade, quem fazia mestrado e doutorado até 2004, 2005, praticamente não usava a bolsa FAPERJ, por exemplo. Só para dar um exemplo. As bolsas procuradas pelos programas de pós-graduação continuam sendo as majoritárias ainda, mas era a CAPES e CNPq. Hoje em dia, a FAPERJ e a ANP, exatamente. Mas aí é mais específico ao petróleo, né? Então, de uma maneira geral, dos programas de pós-graduação, e a FINEP, que tinha aqueles projetos de infraestrutura, que era importante, mas para a universidade como um todo e não para programas de pós-graduação especificamente. Então, o que acontece é que ela passa a ter uma importância maior conferida em 2007. Em 2007, a gente passa a ter a aplicação dos 2% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro destinados à FAPERJ. Aquilo que já era uma disposição legal, ela passa a ser regulamentada e existir efetivamente. Isso foi criado pelo Garotinho, esse mecanismo, há muito tempo atrás, no primeiro governo, se não me engano, no governo dele de 98, mas a efetivação desses 2% só se dá em dezembro de 2007, foi o Sérgio Cabral, se não me engano, que assinou esse projeto de lei. Na verdade, não é um projeto de lei, é a regulamentação de um mecanismo já existente, né? E isso aumentou absurdamente o volume de recursos da FAPERJ.
E eu senti isso muito de perto, porque eu sou professor da UERJ, e a UERJ, entre as outras estaduais, o ESO e o ENSO, enfim, o ENF, perdão, que é do Norte Fluminense, elas foram agraciadas, obviamente, por uma questão de ser uma agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, elas foram priorizadas em vários programas. Isso permitiu ao professor Rui Marques, que hoje é reitor da UERJ, ele ficou um bom tempo como presidente da FAPERJ, aumentar enormemente, não só o volume de recursos, como também o número de programas de fomento da FAPERJ. Eu tenho aqui uma lista desses programas, obviamente que eu não vou citar todos, né? Que é uma lista relativamente grande. Foram, salvo engano, criados 54 novos programas de incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica no Rio de Janeiro. O que é bastante significativo, né? Ela passa a ter, portanto, uma função de catalisadora, de importante financiadora, perdão, de projetos de inovação tecnológica e de apoio à pesquisa que não tinha anteriormente. Não porque não quisesse, mas porque não havia recursos. E o que está acontecendo com a FAPERJ hoje? É uma crise do Rio de Janeiro? É uma crise do Rio de Janeiro. Ela é uma crise, na verdade, nacional, que tem efeitos sobre o Rio de Janeiro, talvez mais pesados pelas características de financiamento do Rio de Janeiro. Mas é uma crise também criada por um objetivo de política. Na verdade, existe um objetivo político na definição desse projeto, porque senão você brigava. O Estado do Rio de Janeiro, que deveria fazer, é brigar mais com o governo federal. Isso é uma crise federal, não é uma crise do Rio de Janeiro. É um ente federativo. Oi? Ontem foi falado. Exatamente. É um ente federativo que não pode ser tratado da forma que é tratado, como nenhum outro. Está sendo pego para Cristo. Entendeu? E pegaram a gente para exatamente, para ficar de exemplo. E a UERJ também passa a ser a bola da vez, além da FAPERJ. Quer dizer, a tentativa de imposição de um modelo de destruição da universidade pública e dessa agência de fomento à pesquisa. Então, o que está acontecendo, no final das contas, agora juntando os dois lados das coisas que eu falei, é que a crise que a gente está passando, seja nesse modelo de definição de política industrial e na questão do fomento à pesquisa e à inovação tecnológica, ela é uma crise financeira? Sim, mas ela é uma crise fundamentalmente política. É uma decisão política de levar a cabo esse tipo de orientação. Obrigado. Vou dar rapidamente, então, ali comandar a projeção do Israel, que agora ele que vai... Israel, está contigo, tá? Olá, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite ao Fernando e ao Bruno e o prazer e a oportunidade de estar falando aqui nessa iniciativa que é o Censo Furtado, que é realmente algo excelente. Também botar aqui, só sinalizar que até o início desse ano eu era professor substituto da Universidade Rural do Rio de Janeiro, mas eu saí de lá, agora eu estou como o chapéu que teria que estar aqui seria o de doutorando em Economia da Indústria e Tecnologia da FRJ e de pesquisador da rede de sistemas e arranjos produtivos locais, também do Instituto de Economia da FRJ. Bom, sim. Um outro ponto aqui o Fernando lembrou muito oportunamente, que também é um momento, além de ser uma grande alegria poder estar aqui nesse evento, falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é a economia do Rio de Janeiro, também é uma alegria estar de volta a essa que também é uma das minhas casas, né? Além da Rural e além da UFRJ, eu também fiz o meu mestrado aqui, eu fui orientando do Jorge Brito, inclusive vejo alguns antigos amigos de turma aí.
Espero poder contribuir com os debates aqui. Bom, só para a guisa de introdução, o debate sobre inovação no Rio de Janeiro, como todo tipo de debate que se leva no Rio de Janeiro, é rarefeito, né? São poucas pessoas que discutem isso sistematicamente, acompanham isso sistematicamente, e alguns dos resultados que eu trago aqui são fruto de uma pesquisa que eu levo desde do mestrado. Foi o meu tema de dissertação de mestrado foi o complexo produtivo de petróleo e gás como um vetor dinamizador desse sistema de inovação do Rio de Janeiro. E, bom, o que eu poderia dizer é que, como no Rio a gente tem essa escassez no debate, certo? Você tem alguns episódios de euforia seguidos de alguns episódios de pessimismo profundo, até exagerado. Não estou dizendo que o pessimismo agora seja exagerado, realmente a situação é muito grave. Mas o contexto em que eu iniciei minha pesquisa era um contexto de, bom, se dizia, comentou-se muito aqui ontem, né? O Rio é a hora da virada, o Rio está voltando a ser o que era nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, para o contexto nacional, e inclusive no debate de eleição para governador, quando se falava desse ponto de ciência e tecnologia no Rio de Janeiro, dentre todos os mitos e clichês que sempre se fala sobre o tema, especialmente no Rio de Janeiro, falava-se muito no Parque Tecnológico da FRJ, certo? A presença, o maior parque tecnológico do Hemisfério Sul, certo? Capitaneado pela Petrobras, com a presença de grandes empresas multinacionais que poderiam, de maneira não muito clara, talvez até automática na cabeça dos que estavam pensando isso naqueles debates, trazer o desenvolvimento para o Rio de Janeiro, com altas taxas de inovação, com um alto dinamismo da indústria do Rio de Janeiro. E, bom, a gente vê que isso não acontece e, na realidade, a ideia de um sistema de inovação, o seu funcionamento, a sua dinâmica, é algo muito mais complicado do que parece, certo? Esse é o início. É o início, não pretendo perder muito tempo aqui, mas o início é só trazer um pouco essa visão, que não é algo de amplo saber em quem estuda economia. Muitas pessoas pensam outras áreas dentro da economia, então quem estuda sistema de inovação habita os porões da heterodoxia, mas um pouco a ideia que eu quero trazer aqui é essa noção de que a inovação não pode ser interpretada como algo sempre que está na fronteira, certo? A inovação não é exclusivamente manufatura 4.0, não é exclusivamente a biotecnologia mais avançada que se faz em Boston, Chicago, não é exatamente apenas a fronteira tecnológica do capitalismo global, certo? A inovação, retomando as origens do debate lá em Schumpeter, nada mais é do que a introdução de um produto ou um processo essencialmente novo do ponto de vista da empresa, do local, da região ou do mercado nacional, certo? Ou mesmo do mercado internacional, e aí nós estaríamos nesse caso da inovação na fronteira tecnológica do capitalismo. E, bom, na realidade, essa visão de inovação nos leva ao terceiro tópico ali, dentro da concepção de inovação, e que converge muito com os pontos que a gente discutiu aqui ontem na mesa de indústria, certo? A inovação como podendo ser entendida como a incorporação de um processo, um produto ou mesmo uma atividade, certo? Essencialmente novo do ponto de vista de uma empresa ou de uma região, ela pode ser vista como base de um processo de mudança estrutural, certo? E, bom, essa inovação, da mesma forma que, por exemplo, o investimento ou qualquer outro tipo de resultado de política industrial e tecnológica que se possa pensar, ele vai ser dependente não apenas dessa oferta de capacitações ou de recursos de financiamento, mas também de outros fatores que com ele convergem, que é um ponto que é abordado na perspectiva sistêmica, quando eu falar de políticas daqui a uns 2 minutos, que são a ideia de políticas implícitas e implícitas. Mas a ideia é que a inovação, então, voltando ao conceito, ela é um motor fundamental da dinâmica capitalista, isso é um ponto pacífico, certo? Ela determina as condições de sucesso de estratégias de concorrência e de construção dessa capacidade competitiva de empresas, de regiões, no sentido da competitividade, e de estratégia de desenvolvimento como mudança estrutural.
certo? E bom, um dos pontos mais fundamentais quando se fala em inovação é a ideia de que inerentemente a gente está falando também de risco e incerteza. Então, nesse sentido, desdobra para um ponto que está na parte de baixo, que é a sistêmica também, a ideia de que a gente não está falando aqui, então, como se falou, por exemplo, nesses debates que a gente viu na televisão em 2014, em 2016, a gente não está falando aqui dessas histórias de heróicos empreendedores, certo? Dos muitos Steve Jobs que são fabricados, mas a ideia de que a inovação é essencialmente um processo tortuoso, não linear, incerto, de resultados incertos, certo? Mas é essencial para estudar a dinâmica do capitalismo e do processo de acumulação de uma região, de um estado como o Rio de Janeiro. Estamos falando então de um fator, um fenômeno que é estranho à lógica da acumulação, certo? A lógica empresarial, certo? Você não tem, por exemplo, a capacidade de fazer um financiamento para um projeto de P&D cujos resultados não necessariamente são previstos desde o início, como se faz para a aquisição de um imóvel ou de uma máquina de equipamento cujo valor você consegue estimar, o fluxo de caixa de retorno daquilo você consegue estimar, certo? Então, por exemplo, do ponto de vista do financiamento, você tem que ter o Estado como agente fundamental para estabelecer uma relação de parceria com esse segmento produtivo para financiar essa pesquisa de resultados incertos, financiar esse processo arriscado, certo? E apoiar indústrias, como no caso da Petrobras, o professor Alexis muito bem colocou aqui, o poder de compra público ou de empresas estatais para capacitar esses fornecedores e motivá-los a adotar técnicas e produzir novas mercadorias ou serviços, certo? De maneira a reduzir essas incertezas, esses riscos substantivos. Mas, enfim, a ideia, então, é que quando você tenta enxergar essa inovação dentro de uma perspectiva sistêmica, você coloca a ideia do território, certo? Então, a inovação tem como base processos de aprendizado, certo? E absorção de conhecimento, que são muito próprios também do território, porque nem todo conhecimento ele é codificado, nem todo conhecimento ele está em livros, certo? Muito desse conhecimento, por exemplo, na área da engenharia, ele vai estar dentro das rotinas da chão de fábrica, certo? Ele vai estar do conhecimento tácito que esses engenheiros têm ao lidar com aquele tipo de tecnologia específica, certo? Que não é facilmente transmissível ou decodificável em manuais ou em cursos ou qualquer outro tipo de coisa. São aprendizados práticos. Essa questão do território também coloca toda uma dinâmica de instituições, de políticas, certo? Já vendo que o Estado tem um papel fundamental para a inovação, também como para qualquer política industrial e tecnológica, coloca o território na sua dimensão social, na sua dimensão produtiva, na sua dimensão institucional de políticas e, de uma maneira um pouco mais transcendental, na sua condição epistemológica, certo? A base de conhecimentos, de competências que você tem acumulado ali naquele território, como uma base para um olhar sistêmico para esse processo de inovação, entendendo o processo de inovação não apenas como algo como uma decisão de investimento dentro de um cálculo econômico trivial, certo? Mas como um processo social mais amplo, que interage com expectativas sobre o futuro, interage com expectativas sobre estratégias de concorrência e crescimento de firmas, e interage também com estratégias de crescimento mais amplo das sociedades, certo? Bom, trazendo então para o território, como falávamos, só levantando aqui uns pontos que foram discutidos ontem. A ideia da estrutura produtiva oca, certo? E a necessidade de uma mudança estrutural para superar essa limitação da estrutura produtiva fluminense, principalmente em termos de indústria. A questão metropolitana, colocando aí questões relacionadas à mobilidade, a deseconomias urbanas, certo? Também como um dos pontos a ser endereçados em qualquer estratégia de solução de longo prazo para a crise do Rio de Janeiro. A ideia do marco de poder e da lógica política, também como o locus onde se articulam esses movimentos de alocação de recursos, de definição de instrumentos, de definição de prioridades, etc. Isso eu vou falar um pouco mais quando eu falar da FAPEB. Os profundos problemas sociais, que todos já conhecem, certo?
principalmente na periferia metropolitana, os problemas de carência de infraestrutura e, bom, outras fragilidades estruturais como essas que levam a crises fiscais e coisas do tipo que afetam a atividade econômica, entre outros pontos. Um argumento é que cada um desses pontos identificados como um diagnóstico mais realista sobre a realidade do Rio de Janeiro deve ser levado em conta para uma estratégia de longo prazo e deve ser levado em conta para uma estratégia que guia uma política de inovação, uma política para o Sistema Regional de Inovação do Rio de Janeiro, no sentido de que, tudo bem, a inovação é importante, mas ela não pode ser vista como uma panaceia, certo? A inovação não é uma inovação por si só. A inovação não é boa apenas porque é uma inovação, certo? Um dos papéis do Estado deve ser alinhar essa política de inovação e as trajetórias que a inovação segue dentro dessa estrutura produtiva às necessidades sociais, certo? Então está ali, por exemplo, a questão dos problemas sociais, a questão da infraestrutura, a questão metropolitana, as questões econômicas, certo? Específicas aos territórios. E, bom, essas necessidades da sociedade que devem ser atingidas e endereçadas por essas políticas de desenvolvimento, de maneira que esse desenvolvimento produtivo, eventualmente estimulado por uma política, encontre uma ressonância na demanda da sociedade, certo? E promova um processo de desenvolvimento mais coerente, que não gere tantas distorções, desigualdades, etc., no limite que seja o mais harmônico possível. Bom, vamos então falar sobre o tema da mesa, que é o Sistema Regional de Inovação do Rio de Janeiro, já alinhados todos os pilares, né? Todos os pilares aqui, a fundação do edifício. A ideia aqui é que eu estou pegando os resultados da pesquisa de inovação do IBGE, não sei se todos conhecem, a Pintec, certo? Ela começa ali na primeira onda em 2000, ela é publicada primeiro em 2000, principalmente como um piloto, mas depois ela deslancha e tem algumas mudanças, tem alguns nuances metodológicos que eu vou comentar aqui quando for oportuno, mas é uma fonte de informações muito relevante e passível de análise regionalizada, mas com algum cuidado em termos de amostragem para análise, mas que é a principal fonte de informações que temos sobre a dinâmica dos sistemas estaduais de inovação brasileiros, certo? Bom, a primeira ideia que a gente tem que ter em mente aqui, um dos resultados que os dados vão mostrar, é a ideia que os setores mais importantes, discriminados e que servem de base para a amostragem dessa Pintec estadual, dessa parte estadual do Rio de Janeiro para a Pintec, é fortemente baseada nos setores vinculados ao complexo petróleo e gás, certo? Isso eu vou explicar mais adiante. Isso vai acabar redundando no que está aqui, na ideia de que você tem um peso relativamente alto das atividades de pesquisa e desenvolvimento, lembrando que nem todo o setor, nem todo o segmento vai ter estratégias de inovação iguais, e nem todos eles, o tipo de atividade inovativa, por exemplo, treinamento, compra de máquinas e equipamentos, o P&D, o pesquisa e desenvolvimento, certo? A contratação de consultorias externas, a cooperação com a universidade, etc. Nem todos os setores vão se comportar igualmente diante desse leque de opções de estratégia, certo? E a pesquisa e desenvolvimento, particularmente no Rio de Janeiro, é uma estratégia predominante na indústria de petróleo e gás, e eu acredito que isso se reflete nos resultados da Pintec. Bom, a gente vê indicadores particularmente ruins em termos de dinâmica inovadora, certo? Dinâmica inovativa, principalmente em termos de uma baixa taxa de inovação, conceito que eu vou esclarecer depois, e evidências de baixos índices, baixos níveis de difusão tecnológica, certo? Você tem muitas empresas no tecido produtivo, algumas inovam, mas essas inovações elas não necessariamente estão se difundindo dentro do mesmo setor, muito menos para outros setores, certo? Bom, a ideia de que a cooperação, certo, que também é uma estratégia importante para a inovação, ela não tem padrões claros para a Pintec no Rio de Janeiro, certo? Do ponto de vista das empresas e do ponto de vista das universidades, há alguns padrões que eu posso esclarecer. Bom, em termos de política, a gente, com o tempo limitado que a gente tem aqui, eu posso jogar alguma luz, pelo menos na questão do financiamento, certo? Em grande parte, esse financiamento é de fundos próprios da empresa. Em qualquer lugar do mundo, financiamento e inovação, grande parte, majoritariamente, de fundos próprios das empresas, certo? Mas no Rio de Janeiro, o peso dos fundos próprios é particularmente alto, certo? Talvez isso seja uma especificidade do setor de petróleo,
talvez até pela legislação, porque a questão do conteúdo local também tem uma norma da ANP que define o conteúdo local tecnológico, certo? Que as empresas têm que necessariamente são obrigadas a investir uma parte da sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento. Isso talvez tenha originado o próprio Parque Tecnológico da FRJ. Mas a ideia é que, independente dessa legislação, independente desse regime tecnológico setorial, o financiamento público ele é relativamente menos acionado pelas empresas fluminenses e curiosamente, um ponto denota até uma questão que se relaciona com uma evidência que ilumina talvez um pouco esse ponto, apesar de não haver um padrão claro. Esse padrão de financiamento ele estimula pouco a cooperação, certo? Lembrando que alguns editais de financiamento do estilo CNPq, FINEP, principalmente o BNDES, pode exigir como contrapartida parceria com outras empresas, parceria com fornecedores e principalmente parceria com universidades em projetos de pesquisa e desenvolvimento para que a instituição libere fundos para os projetos, estimulando assim essa troca de conhecimento, essas rotinas de aprendizado. Mas bom, esse primeiro ponto, por que o petróleo tem um peso grande na amostra da Pintec do Rio de Janeiro, certo? A metodologia da Pintec, salvo ainda seja a mesma, que eu lembro de ter conversado com os técnicos que trabalhavam com isso lá, para cada estado, a métrica é você pegar, o método é você pegar a lista, o ranking, certo, dos setores, os segmentos da indústria que tem o maior peso no valor da transformação industrial estadual, certo? E acumular uma quantidade de setores até completar ou fechar 70% do valor da transformação industrial naquele estado, certo? E bom, a gente observa aqui que esses segmentos, extração de petróleo e gás natural, atividade de apoio e extração de minerais, que no Rio de Janeiro é muito mais vinculado a petróleo do que qualquer outro mineral, porque salvo talvez a extração de areia ou cerâmica vermelha, o Rio de Janeiro não tem nenhuma expressão em outros minérios, como minério de ferro, entendeu? Cimento já está na transformação, não está na extração. Sim. Certo. Seriam minerais não metálicos que você vê aqui que é tão rarefeito que por critérios de sigilo estatístico o IBGE não divulga por causa do Rio de Janeiro. E bom, essas atividades aqui, então, no Rio de Janeiro, eu posso pressupor que inclui a chamada indústria parapetrolífera. Então, a gente está falando de grande parte dessas empresas que vieram para o Rio de Janeiro, se instalaram, inclusive, no Parque Tecnológico da FRJ, para prestar serviços à Petrobras. E a ponta final da cadeia, ou não final, mas mais próxima do final da cadeia, que seria a fabricação de derivados. Certo? Aqui está o refino. Um ponto interessante que mostra esse dado, só para ilustrar uma questão da estrutura da produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro, a gente observa que, tudo bem, tem uma importância, se somar isso tudo aqui, você tem, mais da metade de todo o valor da transformação industrial da indústria fluminense relacionado ao complexo petróleo e gás, certo? Mas num peso relativo, com relação à indústria nacional, o que se produz de valor da transformação industrial em extração chega a 2/3 aproximadamente do que se produz no Brasil inteiro, certo? Mas quando você vai para a lógica do refino, o peso do Rio de Janeiro não se expande na mesma lógica, certo? Ou seja, a extração está relativamente muito mais concentrada no Rio de Janeiro do que o refino, certo? Que, logicamente, não é interessante, uma vez que essa extração, esse refino, ele gera possibilidades de encadeamento para conectar com o final da cadeia, a lógica do Compete, por exemplo, daria muito mais oportunidades. Mas, bom, também jogando uma contextualização, se o Rio de Janeiro, uma brincadeira que eu fiz aqui com o Bruno, se o Rio de Janeiro fosse um pequeno país, certo? As reservas de hidrocarbonetos que possuímos nos colocariam na condição de um membro minoritário da OPEP, certo? Olhando ali o último anuário da ANP, a gente tem 82% das reservas provadas de petróleo do Brasil e 53% das reservas provadas de gás natural no Rio de Janeiro, certo? São 13 bilhões de barris de petróleo e 275 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Isso aqui é, por exemplo, mais do que tem o Equador, que é um dos membros pequenininhos ali da OPEP, certo? Bom, é relevante, é muito relevante, certo? Bom, vamos aos dados da Pintec, então, que o tempo já urge. Mas a ideia aqui, então, só esclarecendo o que eu já tinha colocado, é que a gente olha aqui, a taxa de inovação, ele é um indicador
clássico aí em pesquisa de inovação. A ideia é que você pega das empresas entrevistadas, você coloca, você vê o quanto das empresas que fizeram uma inovação em processo ou em produto representam no total das empresas, certo? E bom, você tem aqui um resultado no Brasil, certo? Que tem uma trajetória de crescimento até 2008, que sem dúvidas é a fintech nacional que tem melhores resultados, e uma oscilação, ou quiçá uma derrocada a partir de 2008, certo? No Rio de Janeiro a gente observa que sistematicamente a taxa de inovação, com exceção talvez de 2008, que se aproxima um pouquinho, sistematicamente ela está substancialmente abaixo da taxa de inovação nacional. Isso evidencia o quê? Não evidencia que necessariamente, isso não quer dizer que o Rio de Janeiro é menos inovador do que o resto do país. Isso talvez seja verdade, mas esse dado não é capaz de traduzir isso. Isso quer dizer que essa inovação talvez esteja mais concentrada em menos empresas desse tecido produtivo, certo? Que corresponde àquele padrão de grandes empresas do setor de petróleo e gás, certo? Que cada vez se fundem ou se adquirem entre si, né? Cada vez aumenta o nível de concentração industrial e geram atividades inovativas de maneira cada vez mais autocentrada, com menos cooperação, principalmente com outras empresas do setor produtivo, principalmente de outros setores. Bom, em termos de estratégia de inovação, pegando aqui as empresas que lançaram mão da estratégia de P&D, certo? Com relação ao universo de empresas inovadoras, a gente vê que essa relação se inverte, certo? No Brasil, aqui essa oscilação, certo? É porque talvez a Fintech de 2000 não tenha resultados tão confiáveis, mas a gente observa depois uma ordem de entre 10% e 17%, certo? Entre 11% e 17% das empresas inovadoras são aquelas que utilizaram P&D. No Rio de Janeiro, ao contrário, esse resultado é sistematicamente superior, certo? Então a densidade de empresas que utilizaram a estratégia de P&D no Rio de Janeiro é maior do que a média brasileira. Apesar de aqui está, por exemplo, a Petrobras. Obviamente a gente está colocando esse esforço inovativo todo na mesma métrica, certo? A gente não está dizendo que o esforço inovativo fluminense foi menos intenso e por isso ele foi menos bem sucedido, sabendo que esses esforços têm resultados necessariamente incertos, certo? Mas a ideia é que quando você vai olhar apenas o peso do gasto com P&D, certo? Que é uma subparte do gasto com inovação, no total da receita, a relação se inverte, certo? O Brasil oscila entre 0,5% e 0,7% das empresas brasileiras, enquanto que em 2011, por exemplo, a gente chega ao pico de passar de 1%, certo? Mas a gente também está sistematicamente igual ou acima da média nacional em termos de intensidade do esforço em P&D. Aqui tem uma síntese, certo? Indo para aspectos qualitativos desse esforço inovativo, do ponto de vista do conjunto do tecido produtivo, a gente pode olhar essas taxas de inovação segmentando um pouco. A inovação ela pode ser em processo, ela pode ser em produto, ela pode ser em marketing, certo? Mas a ideia é que a inovação, a grande discussão, fazendo um resumo bem heróico, a ideia é que a inovação em processo, ela seria o tipo de inovação menos nobre, no sentido que ela geralmente poupa a mão de obra, certo? E que, em grande medida, a inovação de produto acarreta consigo inovações de processo, certo? Quando você introduz um produto essencialmente novo, ou mesmo quando você introduz uma modificação substancial no produto, você carrega outras inovações, principalmente em processo, consigo para adaptar esse resultado. E, bom, a ideia é que, quando você olha a inovação de produto, certo? Nós estamos novamente sistematicamente abaixo da média nacional. Ou seja, a ideia é que a qualidade das inovações que se introduzem na indústria fluminense, a despeito da qualidade já baixa das inovações que se introduzem na indústria nacional, certo? Que em grande medida é feita por aquisição de máquinas e equipamentos, importação de máquinas e equipamentos, no Rio de Janeiro esse cenário é particularmente pior, certo? Então você tem um esforço de inovação muito localizado em empresas grandes do setor de petróleo e gás, com uma estratégia muito marcada em torno do P&D, mas quando você olha o contexto geral, certo? O resultado para o resto do tecido produtivo não é interessante, do ponto de vista que você tem inovações, o tipo de inovação que se gera
não é necessariamente aquele capaz de carregar consigo mais virtuosidade, certo? E também a inserção de produtos novos para a empresa comparado com o mercado, assim como no Brasil, mas no Rio de Janeiro essa distorção é pior, é a ideia de que esse dado aqui mostra que essas inovações, como no Brasil, também como se difundem pouco, no Rio de Janeiro a evidência é que se difundiria menos ainda, certo? Bom, abrindo aqui essa gama de atividades inovativas só para dar um contexto geral, a ideia é que você tem no perfil brasileiro, certo, uma importância relativa aqui do P&D. Isso aqui são aquelas empresas que declararam que tal atividade inovativa é importante para a sua estratégia de inovação, certo? 10% das empresas do Brasil inteiro disseram que o P&D é importante para a inovação, certo? Semelhante ao Rio de Janeiro. Mas quando você vai para a aquisição de máquinas e equipamentos, que seria esse tipo de inovação menos nobre, certo? Você só está comprando um pacote tecnológico desenvolvido por uma outra empresa estrangeira, geralmente de fora, ou apenas comprando uma máquina ou equipamento mais moderno, sem, a partir disso, construir capacitações ou ter uma autonomia, endogeneizar a capacidade de aprendizado e de gerar novas tecnologias, certo? O Rio de Janeiro as empresas fluminenses são particularmente mais enfáticas em média do que a média do Brasil nesse tipo de estratégia. Bom, aqui estão os gráficos, agora eu fiz esses gráficos, mas o meu daltonismo não me permite falar isso aqui, porque eu realmente não consigo enxergar as cores. Mas tudo bem. A ideia eu acho que está ali, eu não sei, porque eu não consigo enxergar as cores, essa coisa aqui não me ajuda muito, mas tudo bem. Aqui eu vou, a guisa de conclusão aqui, só ilustrar essa questão da cooperação, certo? A gente tem aqui níveis de cooperação para a última Pintec, que é 2014, mais alto que a média nacional. Ali seriam empresas que tiveram a cooperação com outras empresas ou com outros fornecedores, parceiros empresariais ou instituições de pesquisa pública, etc., para inovar, certo? Mas se você olha do ponto de vista de todas as ondas da Pintec, esse resultado no Brasil razoavelmente menos oscilante, mas no Rio de Janeiro, principalmente com o resultado de 2011, oscila radicalmente. Isso aqui talvez possa ser atribuído à pequena base da amostra. Mas só ressaltando esse ponto aqui, inclusive é um dado da minha dissertação que eu não consegui atualizar, não consegui trazer, mas eu posso garantir e mencionar aqui, depois quem quiser pode me pedir, é a ideia de que esse padrão de cooperação, assim como de estratégia de inovação na indústria fluminense, ele também é concentrado, certo? Na realidade, você tem uma quantidade grande de grupos de pesquisa que interagem com empresas no Rio de Janeiro, uma densidade, a parcela de grupos de pesquisa que interagem com empresas sobre o total do grupo de pesquisa do Rio de Janeiro é maior do que na média brasileira, certo? Mas a ideia é que esses grupos de pesquisa cooperam com poucas empresas, mais notadamente essas do setor de petróleo e gás, certo? Então, o que você tem é que são indicadores que mostram essa aparente contradição, certo? Que seria talvez uma versão fluminense do paradoxo de Lisboa ou do paradoxo brasileiro, como diria o Jacob Frankel. A ideia de que a gente tem um importantíssimo e muito robusto, uma robusta infraestrutura de grupos de pesquisa, universidades, laboratórios de pesquisa, enfim, de reputação nacional e internacional, certo? Uma densidade muito grande, há dados aqui, não haverá tempo para mostrar, mas posso mostrar depois. E ao lado de resultados de inovação pífios, certo? Muito concentrados em alguns setores industriais, principalmente nesse complexo de petróleo e gás, com baixa capacidade de irradiar, por mais expressivas que sejam essas capacitações, certo? Que se desenvolvam dentro desse complexo, para outros setores. Só ilustrando aqui a última tabela que eu mostro, senão o Bruno vai ficar chateado comigo aqui, e a Lia também, que eu estou pegando o tempo dela. Não. A ideia é que eu fiz um levantamento, isso aqui é um levantamento que eu fiz na minha dissertação, o Alexis falou do CEMPES, certo? O CEMPES não é pouca coisa, é muita coisa, certo? Você tem 25, se eu não me engano, áreas temáticas no CEMPES, cada uma delas mobilizando áreas, em geral, trabalhando de maneira interdisciplinar em diferentes áreas de conhecimento, certo? E essa tabela aqui ilustra, certo? Isso de maneira muito plana, direta, sem nenhum aprofundamento qualitativo, porque eu tenho certeza que
enriqueceria ainda mais essa evidência, essa possibilidade. Mas a quantidade e a variedade em termos de área de conhecimento, de competências e capacitações que esse complexo de petróleo e gás mobiliza, certo? Tem um potencial enorme de gerar tudo que a gente não vê na Pintec, certo? Essa capacidade de disseminar, gerar spillovers, certos transbordamentos desse conhecimento e dessa capacidade de inovação para outros setores da indústria fluminense. Qual é o principal argumento aqui? Isso aqui eu falo para encerrar. É a ideia de que isso acaba impactando do ponto de vista das políticas também. A ideia de que isso aqui na realidade não constitui paradoxo nenhum. Tá? Pesquisa em universidade, competência científica, conhecimento, não garante que é possível ou que esse sistema territorial seja capaz de canalizar esse conhecimento gerado, produzido na esfera da ciência, por exemplo, para o setor produtivo, certo? A ideia é que você num sistema de inovação, para ser dinâmico, não tem que ter apenas patentes, não tem que ter apenas P&D, não tem que ter apenas universidade, não tem que ter apenas conhecimento, mas também tem que ter a construção de capacidades produtivas, certo? E o mercado, a mobilização do mercado, a demanda que a gente na realidade tem aqui, certo? A gente tem um dos maiores mercados consumidores do Brasil, a gente tem um dos maiores cotas de exportação aqui do Brasil, mas a ideia é que essa construção de capacitações produtivas e inovativas, certo? Ela não é congruente ou sinônimo da construção de capacitações científicas, que é algo que o Rio de Janeiro historicamente é sempre muito bem sucedido. A FAPERJ contribuiu muito para isso. O CNPq e outras instituições no Rio de Janeiro, também no Brasil, contribuíram muito para construir uma base científica robusta. A gente tem aqui as principais escolas de economia do Brasil no Rio de Janeiro, a gente tem escolas da área jurídica e, por exemplo, na área de engenharia, se você quer colocar, a gente forma muita gente na área de humanidades. Não. Na realidade, o Rio de Janeiro é a unidade da federação que relativamente mais forma mestres e doutores e engenheiros no Brasil. Não se esqueçam que a COP está aqui, certo? E, bom, essa aparente perplexidade, na realidade, ela não deriva de uma contradição da realidade, mas sim de uma visão um pouco caricata sobre a realidade de um sistema de inovação que muitos nutrim. A ideia é que você não tem que... A visão sistêmica não pressupõe que você tem que apenas ofertar conhecimento, ofertar capacidade de inovação, ofertar recursos para pesquisa e automaticamente na outra ponta vai sair inovação, certo? Esse processo, ele carece de uma presença forte do Estado, uma participação forte do Estado. E a ideia que eu tentaria colocar aqui, até que eu te perguntei ontem, Bruno, a ideia é essa. É que tipo de política, e a provocação que eu coloco no fim da mesa, eu vim trazer um problema, não uma solução, mas que tipo de política industrial, regional, talvez, em articulação, evidentemente, com a política industrial nacional, pode ser construída, ou na realidade diagnóstica que deve ser construída, mas como deve se dar essa construção no plano do planejamento, no plano dos instrumentos, também no plano da concertação dos interesses, certo? Como ela deve ser construída para aproveitar essa oportunidade, certo? Porque a gente tem aqui uma oportunidade única, certo? Nós temos algo que é muito raro no sul global. Nós temos uma grande empresa internacionalizada que compete com os grandes grupos capitalistas globais e que dita o ritmo tecnológico de um setor. Como capturar isso em benefício do resto da estrutura produtiva fluminense, fazendo com que, por exemplo, o problema da infraestrutura possa ser solucionado com menos dificuldade, o problema da estrutura produtiva possa ser enfrentado, etc. Certo? Então esse é o meu encerramento, peço desculpa aí pelo exagero nos comentários. Obrigado, Israel. Passo já a palavra para a professora Leite. Deve ser uma palavra que eu tivesse. Bom, eu vou fazer uma palestrinha mais light, com um monte de figurinhas para vocês, mas ilustrando um pouco, isso foi bom, que os meus colegas falaram. Primeiro, então eles já diagnosticaram a economia fluminense, tá? E já falaram também dos grandes desafios. Israel acaba de listar todos os desafios da economia fluminense, e eu acho que vocês tiveram isso também nos outros dois
os dias, dois períodos que vocês tiveram de seminário anteriormente, né? Então tem um enorme diagnóstico. E depois então eu vou especular um pouquinho sobre o que a gente tem e o que a gente poderia fazer. Então, só para ver dois indicadores aqui, eu peguei, por exemplo, uma questão que eu estava até comentando com o Bruno, que nós estávamos falando na sessão passada, muito mais do passado. Mas se a gente olhar recentemente, né, a economia do Rio de Janeiro, de 95 a 2013, a gente observa, é o claro acima, eu botei para lá, não quero ainda, como é que eu boto setinha? Para mostrar onde que foi? Então, o Rio de Janeiro, nesse período, estava crescendo acima, né? Se eu pego o índice do produto real da indústria, eu observo o Rio de Janeiro crescendo acima do Brasil. Total. Então, eu vejo o seguinte, eu tenho uma enorme potencialidade, né? Eu consegui, como a gente estava falando, né? Perdemos a nossa base produtiva lá, quando perdemos a economia cafeeira, etc. Mas se a gente pegar esse período daqui, ó, 98 em diante, nós recuperamos a nossa potencialidade de desenvolvimento. E é claro, graças à economia do petróleo. Então, eu acho que isso aqui traz um ponto para vocês, que é para mostrar como é mais drástico o nosso problema. Mais drástico por quê? Não é só que nós não temos base produtiva. Nós temos base produtiva. O problema é como é que essa base produtiva, né, entra na questão do desenvolvimento. Então, só um índice que eu peguei aqui, se eu pegar evolução de volume de vendas e comércio, né, no Rio de Janeiro, né, e no Brasil, eu vejo que a taxa de crescimento, né, agora está invertido, do Brasil, mesmo que tenha uma base produtiva menor, ele tem um comércio mais pujante do que o Rio de Janeiro. O que está significando isso? Está significando que eu tenho base produtiva, mas eu não tenho fixação e volume de riqueza circulando dentro do meu estado. Porque eu não estou conseguindo prender essa riqueza dentro do meu estado. E é claro que esses vazamentos de comércio, né, um deles é o próprio vazamento de comércio da indústria petrolífera, que importa grande parte das suas máquinas e equipamentos, apesar de ter uma tentativa de desenvolvimento de capacidade produtiva, etc., mas na parte de máquinas e equipamentos pesados para a indústria, ainda tem muita coisa importada e também na área de tecnologia de softwares. Né? Petrobras é o grande importador de softwares do Brasil. Tá? Então, a gente não está conseguindo reter a nossa riqueza. Por que isso? Primeiro, nós somos uma economia extremamente especializada. Especializada em quê? Isso é importante a gente dizer. Nós tivemos uma mudança estrutural enorme nos últimos anos, nesse período, que foi se especializar na economia do petróleo. Essa economia do petróleo, como Celso Furtado já havia analisado, a economia venezuelana, há muitos e muitos anos atrás, é uma economia altamente perversa para o desenvolvimento local, né? Porque ela gera montanhas de receitas que são, inclusive, distribuídas para, no caso, os municípios confrontantes, através dos royalties, né? E, ao mesmo tempo, então, leva a que os governos tenham uma certa preguiça fiscal. A minha colega Paula Nazaré não gosta que eu fale sobre isso, porque ela é do Tribunal de Contas do Estado, mas eu afirmo que nós temos uma preguiça fiscal em função disso, que já que nós temos royalties, a gente não vai atrás das nossas receitas, não cobra a nossa dívida ativa do imposto IPTU, não cobra todas as dívidas ativas, a gente não estabelece um regime de previdência que seja sustentável, nós ficamos confortavelmente distribuindo os royalties do petróleo, desse lado. Do outro lado,
Nós também somos uma estrutura heterogênea, meu colega já me adiantou, dizendo que nós temos poucas grandes empresas e uma infinidade de micro e pequenas empresas. É uma fotografia um pouco parecida com a do Brasil, mas piorada em relação aos diferenciais entre a Petrobras e o resto das empresas cariocas, né? Nós temos uma economia dependente de importações. Eu tenho uma tese, agora não vou lembrar da coisa, mas a maior parte das receitas do petróleo que eu ganho na exportação, eu perco na importação de equipamentos, e as importações, intensidade da importação por valor adicionado é muito superior à da exportação, que é em petróleo bruto. Então, eu também estou perdendo por aí, tá? E eu tenho aquele outro problema que foi falado na parte da manhã, que é essa supermetrópole, Bruno enfatizou bastante, né? E cada vez crescendo mais, e as pessoas querendo fazer parte dessa metrópole, né? Esse é um problema também muito forte no Rio de Janeiro, e isso nos leva a indicadores de desenvolvimento muito sofríveis. Então, veja, eu tenho uma base produtiva mais desenvolvida que a do Brasil, né, com taxas de crescimento superiores, uma evolução de retenção dessa riqueza pior do que a do Brasil, e o que resulta isso? Indicadores de desenvolvimento. Eu peguei aqui o indicador da Firjan, né? Tá ruim aqui embaixo para ler, mas é o indicador da Firjan de desenvolvimento municipal, né? E comparei esse indicador, né, com as outras. Aqui eu tenho as que estão melhores classificadas no Índice de Desenvolvimento Humano em 2 anos, 2000 e 2010. E as variações no índice nesse período, tá? E desdobrado aqui, né, as variáveis que compõem o índice: emprego e renda, educação e saúde. Então, se eu pego o Rio de Janeiro, que é a 4ª economia, eu vejo que o índice de desenvolvimento humano dele aqui, municipal, variou menos positivamente do que o Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina não tem petróleo, Paraná não tem petróleo. São Paulo também ficou pior na fita, tá? Mas se eu olho o Rio de Janeiro, o único indicador que ele se sobressai, tanto em relação ao Brasil, essas 2 últimas colunas, quanto em relação aos outros, é emprego e renda, né? Quando eu vou olhar educação, ele fica pior na fita do que os outros todos, só superando o Rio Grande do Sul em 0,02 pontos percentuais, né? E na saúde, ele também fica bem atrás dos outros. A variação no indicador de educação nesses anos, no Rio de Janeiro, foi de 16%, né? Na média do Brasil foi 31%, São Paulo e Paraná ficaram mais ou menos iguais, mas Santa Catarina evoluiu 20%, 20 pontos percentuais no indicador. A saúde, o Rio de Janeiro, hoje de manhã se falou sobre a saúde, está lá, só evoluiu 7% pontos percentuais no índice de saúde. Então, é isso que eu estou vendo. Nesse período que eu estava olhando a base produtiva crescendo, né, a não retenção da riqueza, e o que acontece? Os indicadores de desenvolvimento piorando no estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu trouxe aqui para vocês só uma fotografia do que é pior do que estava diagnosticado. Não é só uma questão que a gente ficou para trás, é uma questão que a gente ficou para trás, conseguiu superar, e nem assim a gente está bem na fita do desenvolvimento, né? Então, só para a gente agora especular com o futuro, quais os potenciais, então, que o Rio de Janeiro tem para que a gente mude e transmute dessa situação de estrutura produtiva oca, usando o termo do Bruno, né, de uma heterogeneidade estrutural muito grande entre as empresas, de uma baixa retenção da riqueza no próprio Estado, né, com perdas e vazamentos muito grandes,
não só para o exterior, mas eu não falei, para São Paulo também, né? Então, temos, em primeiro lugar, a liderança de petróleo e gás na COP, que o Israel já falou, já até mostrou o SEMPES, que vem depois. Cadê meu coisinha? Tá? Então, aqui, ó, essa reportagem diz que nós poderíamos ser um centro que concorreria com Houston, que é um centro importante de petróleo e gás, né? E aqui o CEGEM, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando que, mas a gente entende que só extrair o petróleo e gás do pré-sal não é suficiente para a gente ser uma potência. Nós temos que também ter um desenvolvimento do nosso sistema científico e tecnológico para sustentar isso, como o Alex mostrou na primeira palestra, tá? Então, essa é uma potencialidade. Por que é uma potencialidade? Como Israel falou, isso aqui é uma potencialidade, mas como é que eu faço ela sair do petróleo e gás para o resto da economia? Essa que é a questão que a gente tem que colocar, tá? Temos outras potencialidades ou só temos essas? Não, temos outras. Aí nós temos a engenharia, Israel também falou da quantidade de engenheiros formados no Rio de Janeiro, e aqui nós temos a pós-graduação do Rio de Janeiro, na engenharia, tem programas nota 7. Aqui são os programas nota 7 na área de engenharia e pós-graduação. Nós temos também na graduação várias engenharias importantes, que somavam em 2014 2.800 estudantes, 1.600 mestres, 1.200 doutores, né? 11 desses programas, eu falei, todos não, e 12 programas receberam nota 6 ou 7, que é a nota máxima da CAPES. A COP possui 6 dos 10 cursos de pós-graduação em engenharia com nota 7, tá? Detalhando. Então, é uma potencialidade. Agora, o que adianta eu formar tudo isso daqui se eu não tenho uma base produtiva para empregar esses engenheiros? Tem que sair de dentro daqui da casca. Depois, eu tenho mais coisas? Tenho. Tem aqui que já mostrou o SEMPES, né? Que é uma área, eu diria até, viu, Alex, que você fala que o SEMPES foi muito importante na capacitação das águas profundas, mas o SEMPES já foi importante desde a fundação da Petrobras, na capacitação da engenharia de petróleo e da adaptação dessa engenharia de petróleo, né, para a exploração de petróleo no Brasil, que apesar de não ser pré-sal, era petróleo, como é que chama? Esqueci o nome. Nosso petróleo não é igual aos outros petróleos, o nosso craqueamento não dá tanta gasolina como dá o outro, petróleo pesado. Então, desde o início, nós tivemos que buscar capacitações, muito antes de 2000, né? A própria COP também, né? Então, inovação em combustíveis, recuperação de óleo avançado, meio ambiente, produção em gás, dutos, tecnologia, estratégia de refino, modelagem de bacias, hidrogênio, fronteiras exploratórias, gás natural, energia renovável, óleo pesado, otimização, né? Energia renovável, não esquecer que a Petrobras foi uma das primeiras a começar a investir em energia eólica, que com a crise foram desativados. A Petrobras também foi pioneira em investimento em xisto. Agora os Estados Unidos é líder em xisto, mas nós, na UFRJ, tivemos uma planta piloto de xistoquímica, exploração feita no Paraná, né? E que depois, com a crise do petróleo e o sucesso do programa de álcool, foi desativada, né? Agora os Estados Unidos está na frente. Nós temos também, na área de saúde, uma outra grande potencialidade, que é a Fiocruz, né? Aí tem alguns dados dizendo que ele é um instituto de pesquisa mais importante da América Latina, tem um plano de investimento de 720 milhões de dólares, né? Em 2014, está presente em 12 cidades brasileiras e na África,
auxilia na formulação de políticas públicas, é cliente cativo do Ministério da Saúde, tem vários cursos de pós-graduação e parcerias com empresas estrangeiras e nacionais. Temos também, não acabou ainda, né? O Rio de Janeiro é potente, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o CEPEL, que também se localiza no campus do Fundão, né? Com várias especialidades, tanto para energia elétrica, né? Quanto para desenvolvimento de sistemas e equipamentos elétricos, programas de computadores, tem 30 laboratórios, mas também é um centro de referência para energia solar e eólica, é um centro de aplicação tecnológica de tecnologias eficientes e tem aqui um protótipo de demonstração de uma casa solar iluminada. Beijo, querido. Obrigada. Tchau. Vou pedir todos os textos. E temos também o Parque Tecnológico do Fundão, né? Que é uma iniciativa mais recente de instalar empresas que são fornecedoras da Petrobras. Então temos a Baker Hughes, a Schlumberger, a FMC, a Tenaris, a Uzi Minas e aqui a incubadora de empresas da COP. E a Halliburton também está, tá? Esse parque está também na Ilha do Fundão e trabalha então com tecnologias voltadas para o petróleo, né? Mas são fornecedoras dessa cadeia produtiva. Temos também aqui os laboratórios, né? Então, dentro desse parque... foi demais. Dentro do Parque Tecnológico do Rio, tem vários laboratórios. Tem um laboratório de métodos computacionais, engenharia, P&D e mecânica. Tem um laboratório para testes físicos de infraestrutura offshore. Tem um módulo de prototipagem. Tem o núcleo de tratamento e recuperação de ecossistemas, a incubadora de empresas e o laboratório de controle de automação. Tudo isso também no Fundão. Além disso, nós criamos, aí vem uma proposta, nós fizemos uma proposta, agora não me lembro exatamente a data, mas acho que foi 2008 ou 2009, não sei bem mais, que foi a criação do GECIV, né? A criação, no 2008 foi o Complexo Industrial da Saúde no nível do projeto federal. Nossa ideia era trazer esse investimento do Complexo Industrial da Saúde para o Rio de Janeiro. Então foi criado no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento e Indústria e Serviços do Estado, CEDES, né? O grupo GECIV, que buscava essa iniciativa. Essa iniciativa se construiria em rede um parque tecnológico da vida. E, em vez de ser concentrado na metrópole do Rio de Janeiro, era espalhado por várias instituições que existem já, não são instituições que seriam criadas. Por exemplo, aqui em Niterói, o Instituto Vital Brasil, né? Não, primeiro aqui, eu mesmo não estou conseguindo ler. Esse é o Instituto Vital Brasil e a própria UF, né? Pesato Fonseca e a UF e a Prefeitura Municipal de Niterói, né? Então, em Niterói seria um grupinho formado por esse complexo. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Caxias, vou deixar para vocês, tá? Seropédica, Volta Redonda, Resende, cada um teria uma função dentro disso tudo, e está aqui espalhadinho no mapa, e a gente poderia fazer alguma coisa, um parque tecnológico menos concentrado e uma estrutura em rede, e talvez espraiando um pouco mais isso para o Rio de Janeiro como um todo, tá? Essa iniciativa saiu da CEDES, foi para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, foi para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município, e não aconteceu nada. Bom,
O que fazer? Né? Já que nós temos um enorme potencial, né? Eu peguei os principais. Os principais são na área de petróleo e gás, na área de saúde e na área de energia elétrica e energias alternativas, né? Esses três potenciais poderiam transformar o Rio de Janeiro em um grande motor de desenvolvimento da economia brasileira, tá? Entretanto, o que a gente está partindo aqui de premissa é que não existe, a mesma que o Israel adotou, não existe possibilidade de aproveitamento desse potencial de pesquisa disponível sem um protagonismo do Estado na formulação e execução de políticas públicas, né? Aquela iniciativa do GECIV, ela se deveu a uma articulação da universidade, mas com a política pública. E na época, o Bueno, como é que era o nome dele? Júlio Bueno. O Júlio Bueno estava apostando nisso. O Júlio Bueno dizia assim: como é que a gente pode olhar, né, para frente na economia do Rio de Janeiro? Para trás eu olho e vejo o petróleo e a especialização do petróleo e a possibilidade de aproveitamento dessa capacitação de petróleo. Para frente, para onde eu posso olhar? Então, eu gostei, quero trabalhar nessa ideia do Parque Tecnológico da Vida, tá? Só que sai o protagonista e a política se desestrutura. Então, eu coloquei aqui duas diretrizes para a gente poder levar isso à frente. Nós temos que ter uma maior institucionalidade e uma governabilidade, que também já foi tocado na parte da manhã, né? A ausência de governabilidade no estado do Rio de Janeiro, né? E uma ausência de institucionalidade. As nossas instituições, principalmente as nossas instituições que são formuladoras de políticas públicas, elas são fracas no sentido de pensar o estado do Rio de Janeiro, como foi colocado na parte da manhã, né? Mas, por outro lado, eu acho que isso não é suficiente. Nós temos que pensar isso sim, mas se isso não estiver articulado com uma mudança na base produtiva, nós vamos recair naquele problema que o Israel colocou, né? Nós vamos ainda estar na lanterna, mesmo tendo todas essas potencialidades concentradas, né, Israel? Nós vamos estar na lanterninha do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, tá? Então, a gente também tem que pensar essa questão da mudança da base produtiva. E, assim, eu estou acreditando hoje que a melhor política para o estado do Rio de Janeiro seria uma política de extensão industrial maciça. Porque é o seguinte, o Rio de Janeiro, Petrobras, vai discutir conteúdo local e etc., ela mesma vai encontrar os seus caminhos. Mas nós não temos caminhos para as pequenas e médias empresas do Rio de Janeiro, que são a sua maioria. E essas pequenas e médias empresas, apesar de terem o apoio do SEBRAE, esse apoio do SEBRAE é muito mais em gestão do que tecnologias. Então, mesmo tecnologias softwares, tá? Então, eu acho que o SEBRAE não dá conta disso. Então, eu acho que se o Estado quisesse melhorar a nossa economia, ele tinha que fazer um programa maciço de gestão e extensão industrial, né? Difusão de tecnologias já existentes para essas empresas que são fundo de quintal, tá? São Paulo faz isso através da CNI, já fez isso para 2.000 empresas, tá? A gente não tem nenhum programa desse tipo aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, então. Bem, gente, eu vou então abrir para as perguntas. Eu peço que vocês façam as inscrições. Ou quem gostaria de fazer a pergunta, a gente vai... Você aqui do fundo pode fazer, então, por favor. Michele, professora nossa, obrigado pela presença. É bem a tua área também. Boa tarde, muito obrigada pela palestra. Eu trabalho na área de energia. Desculpa, pessoal, precisa presente. Eu sou Michele, sou professora aqui de Economia, de Microeconomia e de Economia da Energia.
A gente trabalha com economia da energia. Uma das coisas que choca ao ver a apresentação sobre o Rio de Janeiro é a dependência do petróleo, porque qualquer um que trabalha com a área de energia, a gente sabe que nos próximos 20 anos existe uma probabilidade muito alta de você ter uma queda muito grande do uso do petróleo. Só para ter uma ideia, 2020, 2025, você está propondo já a retirada do uso de transporte a combustível fóssil, que é mais de 40% da demanda de petróleo no mundo, em países como Índia, em países da Europa. Então isso é bastante impressionante. Se você pegar, por exemplo, o fundo de pensão atual da aposentadoria dos funcionários ingleses, na verdade eles estão retirando a utilização de ações em empresas de petróleo, porque na verdade não se espera que essas empresas tenham um risco muito grande dessas empresas não durarem mais 30 anos, mais 40 anos. Quando você olha uma economia inteirinha baseada, ou em grande medida baseada na indústria do petróleo, é muito preocupante, porque se em 10 anos, em 15 anos, realmente há uma reversão da demanda de petróleo, e visto que o nosso petróleo é um petróleo pesado, é um petróleo caro, uma reversão da demanda de petróleo vai impactar muito fortemente na indústria nacional, porque a gente é o que produz o petróleo caro, né? Então a gente vai ser o primeiro a ser tirado vai ser o primeiro a ter uma diminuição do investimento nessa indústria. Então eu queria que vocês falassem, porque a proposta é um pouco diversificar, mas como que a gente poderia imaginar um impacto, porque se você pensar toda a parte de pesquisa, ela ainda é muito baseada no petróleo. E com a crise da Petrobras, na verdade a Petrobras diminuiu a diversificação em vez de aumentar. Na verdade, ela se concentrou ainda mais em offshore profundo, no pré-sal, que é um petróleo caro, né? Então, assim, em termos estratégicos para a região, me preocupa bastante eu pensar nesse cenário, com os números que foram apresentados. Obrigada. Agradeço. Agora tem 2 inscrições aqui, Fernando, aqui do outro lado. Muito bom. Eu já chego. Meu nome é Sérgio Luiz Machado. A questão é o seguinte, só para tentar esclarecer, existem muitas informações que circulam na grande mídia, em trabalhos publicados por algumas associações, com os ditos especialistas, que não condizem com a verdade. Existem grandes interesses na questão do petróleo a nível mundial, então existem alguns trabalhos da EPET esclarecendo um deles se chama As 12 Falácias do projeto do Serra. Existe outro, Desconstruindo o Mito da Crise na Petrobras, do Felipe Coutinho. Então, como o professor ali, Bruno, esclareceu, o petróleo do pré-sal é um petróleo leve, um petróleo que o custo de extração dele é $8, enquanto das multinacionais é de $15, tá certo? E ele representa, e os poços têm alta produtividade. Isso é um poço de petróleo, produz mais que uma plataforma inteira da bacia de Campos Antiga. Além disso, a Petrobras tem uma empresa integrada tanto na área de refino, como na área de distribuição, como na área de biocombustíveis, como na área de fertilizantes que o país carece. E outra coisa que o professor Alex já foi, mas o ataque que foi feito na Petrobras é uma coisa no SEMPES, acabaram com o setor de engenharia básica do SEMPES, que é a Petrobras sendo operadora única, aquele que faz o projeto básico, que define a configuração do projeto, define os fornecedores, e depois acompanhando o projeto executivo, a Petrobras participando, existe essa agregação de valor a nível de participação das empresas, garantindo o conteúdo local, tanto no projeto como na fabricação, tá certo? E a Petrobras incentivou também, na questão dos equipamentos pesados, né, que os fornecedores melhorassem os equipamentos para os desafios tecnológicos a nível de corrosividade dos materiais e os níveis de pressão envolvidos. Porque o petróleo pré-sal tem H2S, tem CO2, que são altamente corrosivos, e tem a fragilização a quente. Você tem equipamentos com 300 bar de pressão que pode fragilizar e explodir a plataforma. Então,
é uma preocupação. Então, essa inovação tecnológica tem que ser feita com muita cautela, porque qualquer acidente, não pode ter um protótipo lá. O equipamento tem que ser amplamente testado em condições reais de operação um bom tempo antes dele ser empregado, tá certo? Agora, com a área de software não é minha área é engenharia mecânica e geração de energia e compressão de gás, mas o que eu tenho que dizer é isso. Agora, a minha referência é para que todos se informem das publicações da EPET que esclarecem isso e divulguem, porque enquanto o Brasil não se tornar consciente de quão é rico, a gente vai ser sempre roubado e acabou. Só isso. Então, desculpa. Entendi muito. Sim, claro, pode sim. Opa, boa tarde. Meu nome é Davi Carreiro, sou estudante do curso de Gestão Pública do Ipuru UFRJ. Em relação ao que a mesa trouxe nessa sessão agora, eu confesso que ainda não tinha entrado, colocado o pé nesse estudo da questão da inovação e do que se faz de inovação tecnológica aqui no estado do Rio de Janeiro. Porém, uma coisa assim que ficou matutando aqui na cabeça e eu gostaria de saber até mesmo a opinião dos componentes da mesa sobre isso, é a questão da expansão das principais universidades aqui do Rio, tanto para fora do núcleo metropolitano, quanto para fora da região metropolitana em si, tanto a UF, a UFRJ colocando os cursos de biotecnologia lá em Xerém, em Duque de Caxias. Portanto, eu acho que eu queria saber da mesa quais são os limites e os desafios para consolidar e levar ao nível superior, por exemplo, internalizar o nível superior, consequentemente, a educação, a tecnologia, a ciência, para regiões além do núcleo metropolitano e ali a periferia metropolitana, que é o que hoje concentra o desenho das universidades aqui do Rio de Janeiro. Bem, eu agradeço, falou que passar logo para a mesa, porque a gente tem sempre essa limitação de tempo. Só vou fazer só uma parte, porque ela colocou se a gente levasse isso para as ruas e tudo mais, E aí, uma coisa que eu sempre me preocupo, não, o que eu quero chegar é o seguinte, já teve um momento nesse país, lá nos anos 50, que a gente foi para a rua para defender o petróleo, ou seja, o petróleo é nosso, não é isso? Nos anos 80, nós fomos para a rua para defender a universidade. Para defender a universidade. Só que eu quero mencionar o seguinte, em todo esse processo mais recente, a dificuldade que a gente tem de entender o valor, em termos na sociedade, o valor da industrialização. É um debate na academia, mas que infelizmente na sociedade brasileira não se entendeu ainda a perda desse processo, a destruição em curso nesse país que já há mais de 3 décadas, ok? E a dificuldade da sociedade vê isso como um valor. Porque, ou seja, vai para a rua, nós queremos educação, nós queremos saúde, mas tudo isso depende de a gente ter uma economia forte, organizada, complexa, com agregação de valor, com inovação. Então, se não entender a importância da industrialização nesse sentido, que não é só de uma atividade industrial ou outra, mas como uma lógica integradora de um sistema econômico nacional forte, as outras coisas ficam bem mais difíceis da gente conseguir, ainda mais com esses reveses políticos todos que a gente tem pela frente. Então esse talvez seja o desafio, a gente conseguir traduzir para as pessoas irem para a rua, que agora não é mais só petróleo, é nosso, não só a universidade, mas como mostrou a mesa aqui, essas coisas estão integradas. Então a gente tem que ir para as ruas para ver qual economia de fato também que a gente quer, para que aqueles benefícios sociais e todas as coisas que são mais materializadas para o dia a dia das pessoas, fiquem claras que é fundamental isso, uma economia de fato que quer ser algo nesse mundo, e não quer ser algo subordinado, periférico. Bem, vou passar para a mesa. Tá certo. Primeiro eu gostaria de agradecer pelos questionamentos, foram realmente muito estimulantes. Respondendo primeiro a professora Michele, a questão da energia, certo? Perto do conhecimento acumulado que você tem pesquisa no tema, eu sou um leigo, certo? Mas eu não acredito particularmente que a dinâmica tecnológica, dada inclusive a geopolítica do petróleo, enfim, todos os padrões
estabelecidos em termos de fontes energéticas na indústria automobilística, enfim, em máquinas e equipamentos, em diversos outros setores assentados nesse tipo de padrão, eu particularmente não apostaria nesses 20 anos, tá? Mas eu posso estar equivocado, perfeitamente equivocado, não há um problema nisso. Mas a ideia é que eu não tive tempo de fazer tudo aqui, porque realmente é um tema muito interessante para mim, o tempo aqui foi muito curto. Mas a ideia é que a aposta não seria um aprofundamento na especialização em petróleo e gás, certo? Mas mobilizar as capacitações que essa especialização logrou construir, certo? Articulado com instrumentos de construção de capacitações em outros setores, em outras atividades, a partir da base de conhecimento acumulada com a produção de petróleo e gás. Então a ideia não seria um mergulho profundo nessa piscina de petróleo, mas talvez descer um pouquinho para tomar um impulso, certo? E de fato a ideia é que esse petróleo pode ser enxergado como maldição, mas pode ser enxergado também como uma oportunidade, certo? E há ideias, formas de se pensar que, inclusive a professora Carlota Pérez, que é venezuelana, inclusive como a professora Lia puxou aqui o assunto da Venezuela, ela tem uma tese interessante desenvolvida em torno disso, na ideia de que indústrias de recursos naturais, claro que dependendo de vários fatores, e claro, também com algumas críticas da minha parte, mas na base do fundamento tem seu grão de razão, a ideia é que indústrias de recursos naturais, pelo menos algumas delas, teriam esse potencial de servir de oportunidade e alavancar algum tipo de desenvolvimento, principalmente em regiões tão carentes de perspectivas como o Rio de Janeiro. Certo? Então, a gente, como eu botei aqui, a gente é um pequeno membro da OPEP dentro de um país maior, certo? Então, isso pode representar alguma coisa, mas é óbvio que isso não deve bloquear qualquer tipo de estratégia, apesar de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo também não poder ter várias dezenas de prioridades ao mesmo tempo. Você tem que ter focos. Eu acredito que, por exemplo, a questão do complexo de saúde, há uma importante potencialidade, a professora Lia provavelmente vai falar mais sobre isso, mas eu acredito que, por exemplo, se você fizer isso convergir com os problemas sociais que temos, certo? Apesar de ser uma cidade global, nós somos o estado campeão de casos de tuberculose no Brasil, certo? Utilizar esse tipo de demanda, tanto em termos de infraestrutura, tanto em termos de saúde pública, etc., como uma fonte para se articular com políticas mais amplas e sistêmicas de construção de capacitações produtivas e inovativas, com a finalidade de desenvolver uma indústria, por exemplo, articulada com o complexo de saúde no Brasil, mais bem inserida internacionalmente, não apenas uma versão farmacêutica das montadoras de automóvel, é uma boa estratégia também. A ideia é que no pouco tempo que eu dispus, eu pude pelo menos aludir àquela que eu considero a principal opção estratégica que temos, mas ela não exclui outros, e necessariamente, se a gente está falando de uma ótica sistêmica, ela tem que estar articulada com uma percepção de estratégia de desenvolvimento de longo prazo, que é algo que deve ser construído, e essa seria a base da luta para agora, respondendo inclusive o questionamento da nossa colega que exortou, né, a academia a sair para fora, e, que esteja articulada com instrumentos também de política nacional, certo? Então, muita coisa que deve ser revista, certo? E, alguém perguntou, não me lembro exatamente agora, alguém falou também sobre questões de política, certo? Eu acredito que foi ela, né? Falou, como leva isso para fora, né? Do meu ponto de vista aqui, quem ainda está consolidando construindo o início de uma trajetória, eu ainda estou no meu doutorado, eu acho que já é difícil levar esse debate para a academia, certo? No Rio de Janeiro pouca gente discute Rio de Janeiro, inclusive eu vejo muitos alunos de graduação aqui para a graduação. Convido todos a se preocupar um pouco com esse assunto. Quem quiser fazer mestrado, pesquise sobre isso, é uma coisa muito importante, tem muito espaço, tá? Eu vim da UF, né? Está ali meu orientador, meu antigo orientador chegou ali, o Jorge. É uma boa pessoa para dialogar sobre Rio de Janeiro, para conversar e pesquisar sobre isso. Mas a ideia é que precisamos de mais pessoas para pensar Rio de Janeiro, para acompanhar Rio de Janeiro, para dar conta de entender essa realidade tão complexa e multifacetada
e diminuir essa perplexidade que o povo tem, certo? Que encara esses problemas com a perplexidade, oriunda da ignorância, no bom sentido, da falta de conhecimento sobre os detalhes e os aspectos mais profundos da realidade, e alternando um excesso de pessimismo e talvez até um fatalismo, certo? Como o Rio não tem jeito, certo? E um excesso de otimismo quando a gente está em períodos que nem foram tão bons assim, como esse período 2007, 2014, certo? E que, bom, o Rio voltou a ser o que era, o Rio é a cidade maravilhosa, o estado maravilhoso, enfim. E fica numa euforia que também ajuda a bloquear um pensamento mais sério de longo prazo, certo? E um pessimismo profundo que dificulta diagnósticos sérios e exige sempre respostas curto-prazistas e que mata algumas galinhas dos ovos de ouro, como pode ser esse complexo petróleo e gás, como pode ser considerada a UERJ, como pode ser considerada a FAPERJ, que teve aí como professor Alexis, que já não está mais. Depois eu posso até conversar sobre isso com ele. Teve uma inundação aí de recursos, certo? Mas foram, do meu ponto de vista, muito mal implementados, certo? Então, bom. E por último, respondendo à questão do rapaz ali, fortuitamente esse tema que você perguntou é o tema que eu pretendo estudar na minha tese. Tá? Então tem alguém pensando sobre isso. A minha ideia é que a gente acaba pensando também um pouco o ponto de vista do petróleo, o ponto de vista da metrópole. O Rio de Janeiro é um estado muito polarizado na região metropolitana. Eu queria até ter trazido algum dado aqui, mas a gente tem ali entre 60% e 70% de PIB, população e emprego na região metropolitana. Tá? Mas você, até o professor Campolina falou aqui ontem, você não tem uma rede de cidades médias do interior que se articule, que aprofunde essas especializações produtivas, que reconfigure a divisão regional do trabalho, que deem algum grau de resiliência à própria economia regional, no sentido de que quando algum centro está com uma dinâmica um pouco complicada por fatores conjunturais ou setoriais, outros centros conseguem sustentar pelo menos um pouco essa dinâmica. Enfim, a ideia é que eu penso particularmente que no período atual que a gente está, do capitalismo global, enfim, do capitalismo brasileiro e da história da humanidade, a universidade talvez tenha que repensar um pouco o seu papel. Tá? Não estou dizendo que a universidade vai perder a sua função principal de fazer ciência e formar pessoas, certo? Formar mentes, não é isso, certo? Mas a ideia é que, pelo menos do ponto de vista do Brasil e do Rio de Janeiro, a gente passou por um processo de expansão vigoroso da rede de ensino público superior, principalmente a público federal, mas público estadual também. Tá? E isso impactou o Rio de Janeiro, com certeza, apesar de não ter sido criada nenhuma nova universidade, como foi criado principalmente no interior do Brasil. Você tem muitos campos universitários, inclusive eu dei aula em um deles, que é o campus da Rural de Três Rios, certo? E, pelo menos do meu ponto de vista, é um momento, apesar da conjuntura, é um momento adequado dentro dessas universidades, certo? De que se repense a relação, não entre universidade e empresa, como se diz muito no discurso, e fica essa coisa muito, vamos fazer mais parques tecnológicos, vamos fazer mais oferta de ciência para ver se sai inovação lá no fundo. Não, mas rediscutir de maneira mais profunda o papel da universidade nos territórios, principalmente nesses territórios marginalizados do interior do Rio de Janeiro, certo? E a relação não entre universidades e empresas apenas, mas entre a universidade e a sociedade, certo? Então a ideia é que você tem, por exemplo, arranjos produtivos que não são compostos apenas por empresas, mas que têm governanças, ambientes de articulação, em que a universidade pode se inserir, inclusive participar desse tipo de articulação. Você tem possibilidades de extensão das mais variadas formas, certo? Tanto do ponto de vista da extensão industrial, como do ponto de vista da extensão com fins de reverter condições sociais ruins no território. Enfim, para encerrar, há uma grande possibilidade de estudo. Se você quiser estudar isso também, nada te impede. Tá? Eu considero um tema muito estimulante. E por último, eu acho, enfim, se aqui isso tem alguma ressonância, eu acredito que não só a UF, que é uma das universidades fluminenses, é a universidade fluminense mais interiorizada, mas também a Rural, principalmente, mais a UFRJ, que tem um campus em Macaé, que
talvez seja chegado o momento, com o relativo amadurecimento desse processo, certo? Já foi criado, as estruturas físicas já existem. Que tal não colocar o território no plano de desenvolvimento institucional dessas instituições, certo? Então vamos horizontalizar um pouco essa Torre de Marfim, já que é para ser uma Torre de Marfim, mas enfim, é para pensar a relação entre universidade e sociedade, universidades e territórios, certo? Obrigado, Jael. Passar aqui então para as considerações da Lívia. Obrigada. As perguntas, né? A dependência do petróleo. Você mesmo, Michele, já deu a resposta, né? Para melhorar a questão da dependência, a questão é diversificar, né? E como diversificar? Dentro da própria, as fornecedoras do petróleo, elas também podem buscar ser fornecedoras de outras atividades industriais, como a indústria naval ou outras coisas, né? Então, eu acho que realmente diversificar é a questão. Agora, vem o problema é o seguinte: essa diversificação não vai partir só das empresas, mas vai ter que ter uma articulação, né? Então, eu não sei bem como é que a gente encaminha isso, mas de qualquer jeito isso é uma questão. A outra questão você mesmo já colocou, a diversificação das próprias energias alternativas, como a eólica, etc. Eu já tinha colocado também a questão do xisto, né? E o programa do álcool também foi uma diversificação que abandonamos. Não sei se a gente deveria ter abandonado. Enfim, a solução é por aí, né? Mas talvez não seja só diversificar na área do petróleo e gás. Se você olhar as questões de infraestrutura e de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, você percebe que existem enormes oportunidades de investimentos, tanto em educação, quanto em saúde, quanto em infraestrutura. Por exemplo, na região metropolitana do município do Rio de Janeiro, 22% da população mora em favelas. Então, isso é uma enorme oportunidade de desenvolvimento. E é claro que isso também vai depender de existirem programas de urbanização, de saneamento e de habitação. Na área de saúde, eu tinha dado aquela ideia, que é uma ideia que já teve até iniciativas na própria CEDES, que é a articulação do Complexo Industrial da Saúde no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo produtor de produtos farmacêuticos do Brasil, né? Mas que está perdendo rapidamente sua posição para Goiás, né? O polo lá esse problema da idade, me faltam os nomes. Anápolis, de Anápolis, teve uma taxa de crescimento bastante superior à do Rio de Janeiro nas indústrias farmacêuticas, mas o Rio de Janeiro ainda é o segundo produtor. Tem 5 laboratórios públicos, 2 da Fiocruz, um é Farmanguinhos, outro é Biomanguinhos. Biomanguinhos é líder em produção de vacinas. Farmanguinhos produz produtos sintéticos, mas também tem iniciativas na área de fitoterápicos. Tem o Instituto Vital Brasil, que estaria articulando essa iniciativa do GECIV, do Complexo Industrial da Saúde no Rio de Janeiro. Tem o Laboratório Farmacêutico da Marinha e o Laboratório Farmacêutico do Exército. Então, existem várias iniciativas. Das parcerias públicos-produtivas que estão em desenvolvimento, o Rio de Janeiro é um dos que mais tem parceria público-produtiva de todos os estados da Federação Brasileira. Então, isso tudo poderia ser muito bem articulado e, indo para a pergunta da Helena, trazer muitas oportunidades de melhoria da nossa saúde, que, como vocês viram nos indicadores, são as piores dos 4 maiores estados classificados em desenvolvimento humano no Brasil, né? O outro ponto que eu achei... Primeiro, que eu acho interessante que tem vários alunos aqui do Gestão Pública e Desenvolvimento da UFRJ, que é um curso pioneiro, uma graduação pioneira, né? E eu acho muito interessante que vocês estejam presentes e interessados na discussão do estado do Rio de Janeiro, né? Que, como já disse o Brandão uma vez, e o Campolino atualmente,
O Brandão disse uma vez que o estado do Rio de Janeiro, é muito interessante você estudá-lo, porque o estado do Rio de Janeiro reflete muito bem a situação brasileira. Então, hoje também falaram, nós fomos vitimizados e etc, etc. Né? Nós não fomos vitimizados, nós somos o caso ideal do Brasil. É mais ou menos por aí. Então tem que prestar um pouco atenção nisso, e eu acho legal que vocês estão ligados. Eu já dei aula lá no Gestão de Desenvolvimento do GP10, né, que eles chamam assim, Gestão Pública de Desenvolvimento. Mas o que eu vejo na expansão das universidades, eu acho interessante isso, porque, por exemplo, eu estou colaborando no momento na Universidade Cândido Mendes Campos. A Universidade Cândido Mendes Campos está localizada numa das regiões em que o crescimento do estado do Rio de Janeiro no interior foi o mais rápido, né? Campos, Macaé, Itaperuna e agora São João da Barra, com a nova iniciativa do Porto de Açu. Então, lá a gente vê que a universidade, ela, diferentemente, daqui do Rio de Janeiro, da metrópole, a universidade é muito próxima dos poderes públicos locais. E nós temos sido muito requisitados, não só para a formação de professores locais lá dos institutos federais, como nós temos sido muito requisitados também pelas próprias prefeituras e etc., principalmente agora, nesses novos mandatos, né, em termos de desenvolvimento. Então, por exemplo, um professor nosso está gestor do Fundo de Desenvolvimento de Campos, que é o Fundecam, que é um fundo que foi criado para ser um instrumento de diversificação da economia campista, né? O outro professor está participando das discussões sobre educação, né? A FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, teve uma iniciativa interessante, que eu vejo que é uma iniciativa que também poderia ser uma saída, que é o desenvolvimento da educação, mas seria a questão seria a formação de professores de primeiro grau, porque os nossos professores de primeiro grau têm ainda uma educação dada por professores que não têm uma formação, muitas vezes, sólida e forte, e eu acho que os professores universitários do estado do Rio de Janeiro poderiam contribuir com a formação dos professores de primeiro grau. Seria uma outra oportunidade do Rio de Janeiro com essa expansão do ensino superior para o interior, mas também os próprios da metrópole poderiam ajudar nisso. E o outro ponto que eu acho que é muito importante, que talvez seja um ponto bastante esquecido, que eu já falei antes e que eu vou repetir agora, na direção da diversificação, seria a questão da extensão industrial. A extensão industrial não só é uma oportunidade de investimento para várias pequenas empresas que poderiam fazer esse tipo de trabalho, né, como também é uma oportunidade para fortalecer a estrutura empresarial das pequenas e médias empresas do estado do Rio de Janeiro, inclusive se tornando fornecedoras das grandes empresas, né? Que o nosso grande problema é que nós temos grandes empresas e pequenas e médias empresas que são incapazes de ser fornecedoras dessas grandes empresas. Então, você não tem o elo que junta as pequenas e médias com as grandes empresas. Para isso, você precisa capacitar as fornecedoras aqui para serem capazes de terem padrões suficientes para atender a demanda das grandes empresas e não mandar a demanda para São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, entrando lá nos fornecedores da Unip, a gente observa o seguinte: São Paulo e o Rio de Janeiro têm mais ou menos o mesmo número de empresas que são fornecedoras das indústrias de petróleo. Só que, apesar de ter mais ou menos o mesmo número de empresas, em termos de valor agregado, São Paulo contribui com 80% do fornecimento da indústria de petróleo e o Rio de Janeiro só com 20%. Significa o que isso? Que as nossas empresas, elas são fornecedoras da indústria do petróleo, mas em atividades de baixo valor agregado. Então, se a gente conseguir capacitar as nossas empresas,
como está querendo fazer o governador de São Paulo, né, para se aproveitar da exploração do petróleo na bacia de Santos, né, já era pior antes. Agora, então, vai ficar muito pior para o Rio de Janeiro, porque São Paulo vai ter um programa de capacitação dos seus fornecedores e o Rio de Janeiro não tem. Ok? Obrigada. Obrigado, Lia. Agradeço ao Israel também. Então, com isso a gente encerra a mesa.